أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Prezados irmãos, nós falamos na aula passada, enfatizamos o aspecto onde Allah subhanahu wa ta'ala fala dos hipócritas, aqueles que exteriorizam algo que é o contrário àquilo que vai no seu íntimo. E terminamos onde Allah subhanahu wa ta'ala atribui a cada um a sua responsabilidade, cada um irá responder sobre aquilo que foi encarregue e o mensageiro não tinha senão o dever de uma clara transmissão, transmitir a mensagem e o resto estava nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nesta parte do versículo do Corão não quer dizer que nós não temos que obrigar a nossa família para cumprir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui refere-se, em primeiro lugar, não se força a ninguém a tornar-se muçulmano, conforme outro versículo onde Allah diz La ikraha fi din, não se obriga ninguém a tornar muçulmano. Se você obriga, a consequência pode ser hipocrisia. Hipócrita vai dizer, ok, eu sou muçulmano, mas é verbal e não no íntimo. Portanto, não se obriga, mas para ordenar os seus filhos, a esposa, os seus parentes a cumprir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala é uma obrigação que nós temos. Allah subhanahu wa ta'ala diz Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ó fiéis, salvai a vós e os vossos familiares do fogo do inferno. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith Muru subyanakum bis salat wa hum abna'u sab', ordene os vossos filhos para o salat quando eles tiverem 7 anos. Wadribuhum idha balagu 10, se chegarem 10 anos não fizer salat devem ser repreendidos. Portanto, esse hadith e o versículo mostra que há uma obrigação de nós fazermos com que a nossa família, as pessoas, os nossos parentes, as pessoas que estão à nossa volta, quem nós temos responsabilidade sobre eles para cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui se tratava também do momento em que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficava até um pouco angustiado porque as pessoas não aceitavam a mensagem, conforme dissemos, conjugando com outros versículos anteriores. O ayat 2, ou os versículos, Allah subhanahu wa ta'ala fala de uma promessa que ele fez para aqueles que acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala e praticaram bons atos, conforme Imam Qurtubi menciona no seu tafsir sob a autoria de Abu al-Aliya. Ele diz que um sahabi perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, quando será que chegará um tempo em que os muçulmanos andarão à vontade, não é? Praticar a sua religião à vontade, sem nenhum problema, sem perseguição, referindo antes aquilo que era a situação em Meca. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou 13 anos em Meca, portanto a serem perseguidos, desde a profecia, a serem perseguidos, os muçulmanos tinham que ocultar a sua religião, aquelas passagens todas que nós conhecemos. Então perguntou, chegará um tempo
em que os muçulmanos ficarão bem sem essa perseguição toda. Então, nesta instância, este versículo foi revelado. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah prometeu aqueles que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles dentre vós que acreditam em Allah e praticam bons atos. Esta questão de acreditar em Allah, acreditar não é só acreditar. O acreditar vem acompanhado com a prática de bons atos. Amanu wa amilu salihat. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Acreditou em Allah, tornou-se crente e praticou bons atos. Não é? Praticou bons atos. Tem o versículo no Surah Al-Hujurat: Qalatil a'rabu amanna. Vieram, um grupo de beduínos veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: nós somos mu'min, tornamos-nos mu'min. Allah revelou e disse: Qul lam tu'minu. Diga, Muhammad, vocês não são crentes. Mu'min, diferença entre muslim e mu'min. Muslim é aquele que exterioriza. Quem diz Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah é muslim. Por mais que tenha hipocrisia dentro dele, nós não conseguimos ver hipocrisia. Para nosso julgamento, ele é muslim. Então, eles vieram e disseram: nós somos mu'min, temos fé. Então, Allah diz: Qul lam tu'minu. Vocês não são mu'min. Walakin qulu aslamna. Diga que nós somos muslim. Nós submetemos-nos. Walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. Porque a fé ainda não penetrou, não é, no seu verdadeiro sentido nos vossos corações. Portanto, a questão de crer, acreditar em Allah, acompanha sempre com a prática de bons atos. Quando Allah prometeu aqueles que creram dentre vós, e praticaram atos virtuosos, Allah subhanahu wa ta'ala fará esses de seus sucessores na terra, como Allah fez com os que vieram antes deles. E Allah subhanahu wa ta'ala estabelecerá a eles, a prática da sua religião, assim como Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a religião para eles. E Allah irá trocar. Depois desse medo, Allah irá trazer segurança. Que isso aconteceu ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e esta tranquilidade prevaleceu até o khilafa de Ali radiyallahu anhu. Conjugado com outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al-khilafatu ba'di 30 aman. O khilafa ala manhaj an-nubuwa. O khilafa naquela linha, não é, de nubuwa, de profecia, não é? A liderança, não é? A governança naquela linha de nubuwa será depois de mim 30 anos. 30 anos. E foi exatamente o tempo deste falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Quando Ali radiyallahu anhu faleceu, faltavam 6 meses para se completar os 30 anos. Hassan, seu filho, tornou-se khalifa, que a posterior esse khilafa passou para Muawiyah. É uma história muito interessante, a história islâmica, não é? Quando nós queremos entender a questão da liderança, a luta pelo poder. Portanto, o tempo foi exatamente 30 anos até o khilafa de Ali radiyallahu anhu. Portanto, concretizou-se aqui mais uma vez a questão do Khulafa al-Rashidin, não é? Os quatro khalifas bem guiados. Allah diz: Allah trocará, não é, a situação. Depois do medo que eles viviam, Allah trará segurança. Na condição de na condição de me adorarem e não associarem a mim, não associarem algo a mim. E aquele que descrer depois disso, kafar é descrer, ou ou aquele que for ingrato para Allah depois disso, esses é que são os pecadores. Portanto, aqui ulama explicam o kufr nos seus dois sentidos. Kufr, Allah escolheu uma religião para ti, deu essa religião e você depois descreu. Esse é um sentido. O outro é kufr de ingratidão.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Allah diz: quando vocês forem ingratos, eu irei aumentar. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. E se kafartum, kufr, e se vocês forem ingratos, não é? O meu castigo é doloroso. Portanto, aqui nos dois sentidos. Se você for ingrato para com as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tirou-te de uma situação, pôs noutra situação, e você é ingrato, não cumprindo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: esses que são os pecadores. وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Estando nessa condição, né, onde Allah troca, né, uma situação de instabilidade para a segurança, Allah diz: estabeleçam o salat, cumprir com o salat. وَآتُوا الزَّكَاةَ, pagai o zakat, dê o zakat. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, obedeça o mensageiro. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, para que possais alcançar a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. Não pensem que aqueles que descreram, não pensem que os descrentes irão se escapar de Allah subhanahu wa ta'ala na terra. Allah subhanahu wa ta'ala sabe tudo o que eles fazem, Allah está atento do que eles fazem, eles não irão se escapar. Allah diz: وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, o seu lugar será o inferno. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, e quão péssimo lugar é o inferno. Então, no outro versículo, Allah diz, não pense que eles irão se escapar. Não irão se escapar. Allah vai agir no momento em que eles têm de ser responsabilizados por aquilo que eles praticaram. Allah diz no outro versículo: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Não pensem que Allah está desatento daquilo que os injustos estão a fazer. Allah não está desatento. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ, Allah está a protelar eles. لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, até o dia em que os olhares ficarão fixos. É o dia em que o verdadeiro castigo, em que eles terão que pagar, não é, a consequência de tudo aquilo que eles fizeram naquele dia. Portanto, Allah diz: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. Não pensem que aqueles que descreram em Allah, eles irão se escapar de Allah aqui na terra. Eles serão responsabilizados pelos seus atos. O seu lugar será o inferno, e com um péssimo lugar é o inferno. Nos versículos seguintes, Allah subhanahu wa ta'ala fala da norma dentro de casa. Pedido de permissão para entrada nos quartos, nos lugares privados, onde há privacidade, né, do casal, onde cada um tem sua própria privacidade. Allah está aqui a ordenar que as crianças não podem entrar nos quartos dos seus pais sem pedir permissão. Devem pedir permissão, em particular, em 3 momentos. Devem pedir permissão, não é? O Corão está aqui a dizer, o Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer os 3 momentos quais são. Depois Allah também regula a questão relacionada aos trabalhadores dentro de casa, aos empregados, aos escravos. Podemos falar hoje, os empregados domésticos estão dentro da nossa casa. Há uma norma que deve ser obedecida. Dentro de casa, obviamente, nós temos um versículo que falamos antes, onde, neste mesmo surah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا. Não entrar em casas alheias, casas que não são vossas, até pedirem permissão e saudar. Pedir permissão para entrar. Esta é uma norma geral para as pessoas que não são habitantes daquela casa. Mas aqui estamos a falar de pessoas que habitam na mesma casa, para entrar em lugares de privacidade dos pais, do casal. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz que deve-se pedir permissão. Deve-se pedir permissão. Tem muitos massais que são aqui extraídos. Depois vamos falar acerca daquelas mulheres que já estão na menopausa, que não têm esperança de casar, a questão do hijab dessas mulheres, onde o Sharia foi menos duro,
para com essas mulheres. Nós sabemos que a mulher deve se cobrir por completo, mas para aquelas que já estão na idade bem avançada, aquelas mulheres que já não têm mais esperança de casar e já estão na menopausa, portanto, há um procedimento diferente, que não há problema que elas, por exemplo, fiquem com o cabelo destapado, desde que não seja com o intuito, né, de mostrar também a velhice, né? Que há certas velhinhas também que eu nem terminei, vocês já estão, né, se animar, desde que não seja com o intuito de atrair outras pessoas. É uma velha. Portanto, o Sharia foi um pouco mais suave para com este tipo de mulheres. Portanto, vou só fazer aqui a tradução, que inshallah na próxima lição nós iremos fazer a explicação ou trazer os detalhes deste versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum. Ó crentes, que peçam permissão àqueles que as vossas mãos direita possuem, quer dizer, os vossos escravos, وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ, e aqueles que ainda não atingiram a puberdade dentre vós, quer dizer, os vossos filhos, aqueles que vivem convosco, que peçam também permissão, ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, em três momentos. مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ, significa antes de Salat al-Fajr, وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ, e no momento em que vocês tiram a vossa roupa para o repouso, né, no período, ao meio-dia, vocês vão repousar, vão descansar. Isso é uma certa realidade, que era a prática dos árabes no momento em que o Corão estava sendo revelado. Até não foge muito daquilo que é a nossa realidade hoje, ao meio-dia. وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, e depois do Salat al-Isha. ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ, são três momentos da vossa intimidade, da vossa privacidade. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنْ, depois desses momentos não há nenhum pecado, não é? Depois não há nenhum pecado para vós nem para eles depois desses momentos. طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ, são pessoas que circulam entre vós, pessoas que estão no vosso seio. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, assim Allah subhanahu wa ta'ala esclarece os seus versículos e Allah é conhecedor e prudente. Inshallah, na próxima lição nós iremos trazer mais pormenores relacionados a este versículo. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.